Olá, pessoal! Na receita de hoje eu trago para vocês esse pão maravilhoso. Olha que pão lindo, gente! Um pão caseiro, uma receita super fácil de fazer. Então, bora aprender comigo? Eu começo colocando na minha tigela os ingredientes para ativar o fermento. Eu coloco o leite, o açúcar, o fermento, os ovos, o óleo, a manteiga. E com a ajuda de uma colher, eu vou misturar tudo isso muito bem. Depois de misturar tudo muito bem, eu vou tampar a minha vasilha e vou deixar fechado durante 10 minutos para ativar o fermento. Passados 10 minutos, o meu fermento já ativou e ficou assim. Agora eu vou começar a colocar a farinha de trigo. Eu coloco a farinha de trigo aos poucos e vou mexendo com a ajuda do fouet. E, gente, já vai clicando no botãozinho de gostei, se inscrevendo no canal e compartilhando essa receita. Isso me ajuda muito a crescer por aqui. Eu coloco mais farinha e continuo misturando com o fouet. Nesse momento, gente, eu troco meu fouet por uma colher, para ficar mais fácil para mexer. A massa já está ficando homogênea, então eu não preciso mais do fouet. Continuo colocando a farinha de trigo aos poucos e continuo misturando. Você vê que fica uma massa líquida, ela não fica uma massa seca nesse momento. Coloco mais farinha de trigo. Nesse primeiro momento, gente, eu usei 750 gramas de farinha de trigo. Aí agora eu vou colocar o sal. Eu não gosto de colocar o sal junto com o fermento, porque ele prejudica o crescimento do pão. O sal, ele corta o fermento. Mexo mais um pouco. E agora eu vou tampar a minha mistura de pão e vou deixar descansar durante 45 minutos. Passados 45 minutos, a nossa massa cresceu. E agora eu vou começar a sovar ela. Eu coloco um pouco de farinha na minha mesa e vou sovar essa massa.
Eu vou sovar essa massa durante 10 minutos, gente. É isso, 10 minutos. Se você quiser usar a batedeira, também pode, dá super certo. Mas hoje eu vou sovar com as mãos. Eu vou amassando a massa, colocando mais farinha de trigo, amassando mais e vou repetindo esse processo. E, gente, fora a farinha de trigo que eu iniciei a receita, eu usei mais uma xícara e meia para sovar essa massa. Nesse ponto, tá quase no ponto que eu quero. E ela vai ficar sem grudar nas mãos. Porém, não é uma massa seca, ela fica uma massa úmida. Aqui já chegou no ponto que eu quero. Dá para ver pelo vídeo. É uma massa úmida, maleável. E agora eu vou abrir com o rolo para dar formato no pão. Vou dividir essa massa em duas partes. Eu vou assar aqui 2 pães. E já venho com o rolo fazendo algumas dobras na massa para dar o formato do pão. Meu rolo não é um rolo muito grande, mas ele vai dar certo para fazer esse pão. Eu vou passando o rolo no pão, abrindo a massa. E vou fazendo algumas dobras. Eu não sei vocês, gente, mas eu acho que fazer pão para mim é muito gratificante. Passo mais farinha na minha mesa e abro novamente o pão. E lembrando, gente, todos os ingredientes dessa receita estão na descrição do vídeo. Chegou no ponto que eu queria, a massa já está bem lisinha e eu vou dobrar o pão. Eu tenho aqui a minha forma e eu vou fazer o pão do tamanho aproximado dela. Eu vou enrolar o pão. Junto essas dobras para não abrir. Acerto as pontas. E eu venho com a minha espátula cortando esse pão e esses cortes vão dar um formato lindo no pão. Vocês vão ver no final. Vou começar por outro lado para dar para ver melhor no vídeo.
Faço cortes assim, junto novamente o pão e vou levar para minha bandeja. Acerto o pão na bandeja e vou deixar crescer durante 1 hora. Repito o processo com a outra metade da massa. E vou fechar o pão. Eu enrolo. Vou juntar também essas bordas do fundo. Acerto as pontas. E agora eu vou repetir o mesmo processo do outro pão. Vou fazer os cortes. Ajeito o pão. Com a ajuda da espátula, vou colocar na forma. Arrumo o pão na forma e vou levar para crescer durante 1 hora. Passado 1 hora, olha como ficou o pão. Praticamente ele dobrou de volume. Agora eu venho com uma gema de ovo e 2 colheres de leite bem gelado. Vou misturar tudo e vou pincelar no pão. Isso vai ajudar ele a ficar bem douradinho. Agora eu já tô com o meu forno pré-aquecido e vou levar esses pães para assar durante 45 minutos a 180 graus. Eu aqueci meu forno 10 minutos antes. Passados 45 minutos, olha como esse pão ficou lindo, gente. Eu vou esperar esfriar para desenformar. Olha que espetáculo de pão, um pão perfeito. E olha só, gente, já esfriou. Eu desenformei esse pão e olha que perfeição. Fofinho, douradinho, uma delícia de pão.
Faço em casa, gente, não é uma receita difícil de fazer. É super prática. Esse pão, gente, vocês podem colocar em saquinhos e guardar durante 3 dias na geladeira ou congelar ele e consumido durante 30 dias. E agora eu vou cortar um pedaço desse pão para ver como ficou por dentro. Vamos lá? Olha que perfeição de pão, gente. Super fofinho, com a casquinha dourada. Uma delícia para você tomar de café da manhã, chá da tarde, fazer lanches, misto quente. Olha isso, que perfeição! E essa é a minha dica de hoje, gente. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.